Capítulo 17. O poder de orar e jejuar. Desenvolvendo a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Mateus 17, 21. O Vietnã é um país dominado por comunistas, no qual perseguição e assédio costumam assolar aqueles que tentam compartilhar o Evangelho. No entanto, os adventistas daquele lugar estão aprendendo que Deus é capaz de fazer aquilo que os seres humanos não conseguem. Sobretudo quando seu povo se une em jejum e oração. Minha amiga Julia O'Carey, diretora dos ASAP Ministries, compartilhou recentemente este testemunho extraordinário comigo. Em uma cidade vietnamita de quase 4 milhões de habitantes, o pastor de uma igreja que se reunia em casa e alguns de seus membros estavam ansiosos por alcançar as pessoas de sua cidade para Deus. Por sentir essa responsabilidade, eles começaram a entregar DVDs evangelísticos e outros materiais. Mas alcançaram poucos resultados e muitas vezes sofriam assédio e horas de interrogatório torturante da polícia por causa de seus esforços. Sem saber ao certo o que fazer em seguida e desesperado para ver Deus agir, o pastor pediu aos membros da igreja que se comprometessem com 30 dias de oração unida e jejum. Eles concordaram. Então, jejuando 3 vezes por semana, eles começaram o desafio de 30 dias de oração. Oravam por horas, todos os dias, às vezes a sós e muitas vezes juntos. Gastavam tempo libertando-se de males e confessando seus pecados, orando para que Deus lhes desse vitória. Pouco depois do fim dos 30 dias, alguém bateu à porta da casa do pastor. Ao abrir, ele instantaneamente reconheceu o rosto de um famoso ex-comandante do Vietcong, que havia se transformado em líder da máfia na cidade. Esse homem era conhecido pelas atividades ilegais que praticava, por lidar com tráfico de drogas, casas de jogos de azar e bordéis. O pastor não sabia ao certo o que esperar, quando o homem lhe mostrou um dos DVDs evangelísticos. Com algum temor, mas cheio de poder proveniente do amor a Deus, o pastor convidou o homem a entrar em sua casa. Eles começaram a estudar a Bíblia juntos, todos os dias da semana, até aquele mafioso aceitar a Cristo como seu salvador pessoal. A transformação na vida dele foi impressionante. Ele imediatamente começou a agir para dissolver sua organização mafiosa e fechou todos os negócios que não honravam a Deus. Todos notaram a mudança drástica e começaram a fazer perguntas. Em resultado de seu testemunho, 40 de seus homens, bem como a família de cada um deles, logo seguiram o exemplo do chefão e aceitaram a Jesus. Ele estava feliz, mas não se contentou em compartilhar a mensagem apenas com seus homens. Tinha objetivos grandiosos e queria alcançar a cidade inteira para Deus. Certo dia, depois de muita oração, o Senhor deu a esse ex-líder da máfia a ideia de organizar uma celebração do cristianismo. Era uma ideia audaciosa, porém o mais surpreendente é que Deus abençoou de forma extraordinária. É provável que tenha sido a primeira vez na história do Vietnã comunista que um evento público tão grande dessa natureza deu certo. Multidões se aglomeraram no salão alugado. O pastor que havia conquistado o líder da máfia para Cristo foi convidado para ser o orador. O ex-chefão também compartilhou o poderoso testemunho de como Deus havia mudado sua vida. Em consequência, mais pessoas se juntaram à igreja. Com isso, mais igrejas nos lares foram fundadas na cidade. O grupo de ex-criminosos conta atualmente com mais de 200 membros e não para de crescer. As pessoas estão cheias de fogo pelo Senhor e por sua palavra.
Mais de 90 mil DVDs já foram espalhados entre os habitantes da cidade. Muitos estão ouvindo a mensagem do Evangelho Eterno pela primeira vez e se preparando para o breve retorno de Jesus Cristo. Será que esse milagre teria acontecido se o pastor e seus membros não tivessem se mostrado dispostos a jejuar e se unir em oração, deixando de lado suas diferenças, enquanto clamavam a Deus para que interviesse em sua cidade? Imagine o que pode acontecer em nossa vida e em nosso ministério se seguirmos esse exemplo e transformarmos a oração unida fervorosa e o jejum em pré-requisito para nossas campanhas missionárias e iniciativas no ministério. Certa vez, Hudson Taylor declarou: "É possível que o maior impedimento para nossa obra seja a força que imaginamos ter. Ao jejuar, aprendemos como somos criaturas pobres e frágeis, dependentes de um prato de comida para o pouco de força sobre a qual tão avidamente nos apoiamos." Desenvolvendo a fé do tamanho de um grão de mostarda. Em Mateus 17, encontramos os discípulos em um grande dilema. Embora tivessem logrado êxito em realizar muitos milagres, quando tentaram libertar um jovem possuído pelo demônio, não tiveram poder. Jesus, por sua vez, apenas repreendeu o demônio, ele foi embora e o menino foi curado. Mais tarde, os discípulos procuraram Cristo em particular. "Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo?" perguntaram. Jesus lhes respondeu: "Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." Se bem que o grão de mostarda seja tão pequeno, encerra aquele mesmo misterioso princípio vital que produz o crescimento na mais altaneira árvore. Ao lançar-se na terra, a semente da mostarda, o minúsculo germe aproveita todo elemento provido por Deus para sua nutrição e desenvolve-se rapidamente, num crescimento vigoroso. Se tendes fé como essa, haveis de lançar mão da palavra de Deus e de todos os meios eficazes por ele designados. Assim se robustecerá a vossa fé, trazendo em vosso auxílio o poder do céu. Os obstáculos amontoados por Satanás através de vosso caminho, conquanto pareçam intransponíveis, como as montanhas eternas, desaparecerão em face da exigência da fé. Nada vos será impossível. Continuando no versículo 21 de Mateus 17, vemos que Jesus não havia terminado de repreender os discípulos. "É desse tipo de fé que vocês necessitam", falou. Contudo, a fé que expulsa demônios, os problemas mais difíceis, só vem por meio de jejum e oração. Está claro que vocês não têm jejuado e orado. O chamado ao jejum bíblico. O jejum não é um tema popular de pregação atualmente, e com frequência é negligenciado nas disciplinas espirituais que procuramos desenvolver. Entretanto, jejuar é uma parte muito importante da oração eficaz. Em Mateus 6,16, Jesus fez esta declaração aos discípulos: "Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas." Os hipócritas se destacavam por jejuns longos e rigorosos, mas em vez de mudar o coração e o estilo de vida para promover o Evangelho, o jejum que faziam não passava de um ato exterior para exibir sua piedade. Para fazer contraponto à hipocrisia desse tipo de jejum, Jesus instruiu seus discípulos: "Quando vocês jejuarem, passem óleo na cabeça e lavem o rosto para que não parecer aos outros que estão jejuando." É importante observar que, ao falar de jejum com seus discípulos, Cristo não questionou se eles jejuavam, mas orientou para quando fossem jejuar. Nas Escrituras, o jejum é dado como certo.
Todos os principais personagens da Bíblia jejuavam. Naquele momento, Jesus estava jejuando, pois havia prometido que não comeria mais do fruto da vide, até que todos estivessem juntos no céu. Existem muitos conceitos errôneos sobre o jejum. Jejuar não tem que ver apenas com se abster de alimentos por determinado período. Isso se chama regime. Nem é uma prática destinada apenas a fanáticos religiosos que tentam dar um jeito de ganhar o favor divino. Não é apenas para o pastor atrás do púlpito ou para o monge solitário em algum monastério. Trata-se de uma disciplina espiritual que cristãos normais deveriam praticar em seu dia a dia à medida que tentam crescer em sua caminhada com Deus, permitindo que Ele lhes conceda a maior vitória em sua vida. De modo geral, jejum pode se referir desde a se abster de alimentos específicos por um tempo, a um jejum de suco, um jejum completo até de água, não recomendado por longos períodos. A jejuar em uma alimentação simples e não estimulante de frutas e verduras, como Daniel fez. Esse é o tipo de jejum que Ellen White recomendou com frequência. A jejuar de atividades específicas, como entretenimento, televisão ou qualquer outra coisa, para ter mais tempo para dedicar à sua caminhada com Deus. Qualquer tipo de jejum sempre deve ser acompanhado de sondagem profunda do coração e de oração. Nos tempos bíblicos, o jejum não era a negação do alimento. Tratava-se, acima de tudo, de um período de avaliar o coração, uma vez que o suplicante buscava a bênção ou o livramento divino. Devemos nos lembrar de que não há mérito no jejum em si. O propósito de jejuar está em transformar nosso coração e nos levar a uma consagração mais profunda a Deus. Com muita frequência, assim como os antigos fariseus, sentimos que é a dor que sofremos durante o jejum que traz as bênçãos divinas. Que grande erro! Ao se referir ao tipo exterior de jejum que os hipócritas praticavam, o comentarista bíblico Albert Barnes escreveu: Não sentimos com frequência, até nos dias de hoje, que há algo meritório nas inconveniências que sofremos em nossos atos de negação do eu? Entretanto, a dor e os inconvenientes que venhamos a suportar pelo mais rígido dos jejuns não trazem mérito aos olhos de Deus. Não foi esse o objetivo dele ao instituir o jejum. Seu objetivo é a justiça, a verdade, a caridade, a santidade. E ele só considera que o ato de jejuar tem valor quando funciona como meio de nos levar a refletir em nossas falhas, para consertar o que for necessário em nossa vida. Devemos nos lembrar de que jejuar não é uma poção mágica, nem nenhuma outra disciplina espiritual que pratiquemos. Não dá para merecer as bênçãos divinas ou respostas em oração, assim como é impossível merecer a própria salvação. O jejum não é substituto da obediência ou da entrega pessoal. Trata-se de um meio de limpar o coração das distrações e nos ajudar a adquirir um estado mental mais receptivo para aquilo que Deus quer fazer em nossa vida e por meio de nossas orações. E quando, em humildade de coração, buscamos a orientação divina, os anjos de Deus se aproximam. Se você estudar todos os jejuns que aconteceram na Bíblia, descobrirá que toda vez que o povo de Jesus orou e jejuou, o Senhor atuou poderosamente em seu favor. Desde a libertação de inimigos em batalha, livramentos sobrenaturais da prisão, ao derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, e assim por diante, vemos um padrão. E esse padrão se repete ao longo de toda a história cristã. João Calvino era chamado de jejuador inveterado, habitual, e viveu para ver o poder de Deus tomar conta de Genebra. Os morávios jejuavam, bem como os hussitas, valdenses, huguenotes e os presbiterianos da Aliança.
Se não fosse pela oração perseverante que inclui jejum, não haveria ocorrido a reforma, nem nenhum dos grandes despertamentos ao longo dos séculos. A história do Adventismo também testemunha das bênçãos sobrenaturais recebidas por intermédio do jejum. Na primavera de 1865, a comissão diretiva da Associação Geral separou dias específicos para jejum e oração. Nesses períodos, os membros da igreja tiveram a oportunidade de sondar o próprio coração. Alguns comiam com simplicidade e outros se abstinham por completo do alimento, de acordo com sua condição de saúde. Em resultado, Tiago White, editor da revista Review and Herald, escreveu que muitas orações foram atendidas e que ele nunca vira tamanha intensidade e sentimento, nem tempos melhores em Battle Creek ou em todo o campo missionário. Os adventistas também dedicaram dias específicos em 1865 para jejuar e orar, a fim de que a guerra civil chegasse ao fim. Pouco tempo depois desse período coletivo de jejum e oração, a guerra civil terminou. Ellen White elencou diversos motivos explicando por que e quando devemos pensar em jejuar. Analise os seguintes. Devemos jejuar ao buscar verdades essenciais, para que nosso entendimento seja claro. Devemos jejuar ao pedir a sabedoria celestial que Deus prometeu. Devemos jejuar ao buscar direcionamento divino quando estivermos traçando planos importantes. Devemos jejuar ao dedicar nossos talentos para o serviço de Deus. Devemos jejuar ao pedir ajuda divina em uma crise. Devemos jejuar ao lutar contra a opressão demoníaca. Devemos jejuar ao pedir a Deus mais trabalhadores para a ceifa. Devemos jejuar em prol da união entre os membros da igreja. Devemos jejuar ao buscar purificação do coração e renovação espiritual. Devemos jejuar ao buscar vencer tentações espirituais. Devemos jejuar ao tentar desenvolver o gosto por comidas simples. Devemos jejuar ao buscar dominar uma doença, jejum por 1 ou 2 refeições. Além do jejum, quando surgem problemas ou questões específicas, penso que há também um jejum prévio que devemos considerar. Foi isso que Cristo fez no deserto por 40 dias, antes de começar seu ministério. É isso que devemos fazer antes de tomar grandes decisões ou antes de seguir adiante em nosso trabalho. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de Mateus 17 porque não estavam espiritualmente preparados. Às vezes, quando surgem emergências, é tarde demais para começar a jejuar. Não há tempo. É preciso ajuda imediata. Se já não separamos tempo para jejuar em busca da bênção e força divinas, é possível que não estejamos preparados para lutar quando Deus mais precisar de nós no campo de batalha. Oração e jejum devem andar de mãos dadas. A oração é o meio pelo qual nos apegamos às coisas invisíveis de Deus, ao passo que o jejum significa soltar e lançar fora as coisas visíveis, das quais tendemos a depender. Em última instância, o objetivo do verdadeiro jejum deve ser o cumprimento de Isaías 58. É a esse tipo de jejum que Deus nos chama. O verdadeiro jejum não é um serviço meramente formal. A Escritura descreve o jejum preferido por Deus. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados ou oprimidos e despedaces todo o jugo, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Aí se expõe o próprio espírito e caráter da obra de Cristo. Toda a sua vida foi um sacrifício pela salvação do mundo. Quer jejuando no deserto da tentação, quer comendo com os publicanos no banquete de Mateus, estava dando a vida pela redenção dos perdidos. Não em ociosas lamentações, em simples humilhação do corpo e multidão de sacrifícios.
está o verdadeiro espírito de devoção, mas revela-se na entrega do próprio eu em voluntário serviço para Deus e o homem. A fim de reunir mais inspiração em relação ao jejum, recomendo o livro Jejum segundo Daniel, um modelo para seu crescimento espiritual, de Elmer L. Tons. Mais uma vez, porém, lembre-se de que o jejum por orações mais eficazes e vitória espiritual não está ligado a dominar um método, mas a ter uma mudança no coração. Somente quando ouvirmos o chamado do Espírito Santo e permitirmos que ele nos conduza a uma entrega mais profunda, nosso jejum será verdadeiramente eficaz. Louve a Deus antes de receber as bênçãos. Há alguns verões, tivemos uma seca grave aqui nos Montes Ozark, onde vivo. Foi uma das piores na história da região. Dava a impressão de que, apesar de nossas orações pedindo chuva ao longo de semanas e meses, nada adiantava. Era como se todas as árvores fossem morrer e se desintegrar. Foi um período difícil, especialmente para minha mãe e outras pessoas que amam cuidar de plantas. Certo dia, durante o período de oração unida da nossa família, Daniel, meu sobrinho adotivo de 8 anos de idade, orou. Obrigado, Deus, por toda a chuva que o Senhor está armazenando no céu para derramar sobre nós. Achamos a oração engraçadinha, demos risada, mas concordamos e começamos a louvar a Deus pelo milagre que ainda não havíamos visto. 2 dias depois, não só veio do nada uma tempestade enorme que despejou mais de 150 milímetros de chuva, mas ela também se virou e molhou nossa fazenda pela segunda vez. A chuva realmente mudou de direção, algo que nunca havia visto acontecer em minha vida inteira. Nossos vizinhos ficaram fascinados, assim como nós, ao presenciar esse milagre acontecer. Os céticos podem discordar, mas eu creio que Deus atuou de maneira tão extraordinária naquele dia por causa da oração de louvor do nosso pequeno Daniel. Só consigo imaginar o Senhor sorrindo. É esse tipo de fé que estou procurando. Não dá para resistir a uma oração como essa. Temos que bater nas janelas do céu com audácia santa de quem não desiste. Humilhemos nosso coração perante Deus com jejum e oração. Lutemos até o dia raiar, ousando pedir mais. Por fim, louvemos a Deus antes mesmo de ver a bênção que desejamos. Se persistirmos, receberemos mais, muito além de nossos pedidos, e testemunharemos uma chuva de bênçãos.